Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num movimento que está a mudar as regras do jogo na ciência. Chama-se Ciência Aberta. A ideia é simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Tornar a investigação científica, acessível a toda a gente. Vamos lá ver como é que isto funciona. Para percebermos porque é que a ciência aberta é tão necessária, temos de começar com o problema. E olhem que é um problema sério. Esta citação, do Instituto Serra Pilheira, põe o dedo na ferida. A chamada crise de reprodutibilidade. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que muito do que é publicado, a base sobre a qual se constrói nova ciência, pode simplesmente não estar correto. É como construir uma casa em cima de areia, um desperdício de tempo, de dinheiro e um travão gigante ao progresso. E isto leva-nos à grande questão, não é? A ciência devia ser um esforço de equipa colaborativo por natureza. Então, por que é que tantas vezes os resultados estão escondidos, ou pior, são impossíveis de verificar por outros cientistas? O que é que está a emperrar esta engrenagem que nos devia levar a novas descobertas? É precisamente a isto que a ciência aberta quer responder. E a resposta, como podem imaginar, não é um pequeno ajuste aqui ou ali. Não, é uma mudança de fundo. É o que se chama um novo paradigma, uma forma completamente diferente de pensar a ciência, onde a transparência, a colaboração e a possibilidade de reproduzir resultados estão no centro de tudo. Bom, e o que é exatamente a ciência aberta? Esta definição oficial da Unesco dá-nos umas pistas muito boas. Reparem em palavras como construto inclusivo e multilingüe. Isto não se trata só de artigos científicos gratuitos em inglês, é muito mais do que isso. É um movimento global que quer abrir o processo científico de uma ponta à outra, desde a ideia inicial até à publicação e à forma como o trabalho é avaliado. Para todos, em todo o lado. E fica bastante claro quando olhamos para os pilares. A ciência aberta não vive só de publicações abertas. Claro, o conhecimento em si é fundamental. Artigos, sim, mas também os dados brutos, o código de programação. Mas depois há a infraestrutura, ou seja, as plataformas que permitem que toda esta partilha aconteça. E talvez o mais importante, as pessoas. O envolvimento de cidadãos normais na ciência e o diálogo com outras formas de conhecimento para lá dos muros da academia. Mas claro, uma mudança tão grande não acontece sem haver conflito. E para percebermos a resistência, nada como uma história real. Vamos olhar para um estudo feito no Brasil, no Centro de Investigação Neuromat, que apanhou em flagrante o choque entre duas maneiras de ver a ciência. E aqui está o centro da questão. De um lado tínhamos os matemáticos, os modeladores. Para eles, os dados eram como a água, um bem comum, essencial para construir e testar os seus modelos. Partilhar não era uma opção, era uma necessidade. Do outro lado, os neurocientistas, os experimentalistas, que passavam anos a gerar esses dados. Para eles, os dados não eram um bem comum. Eram um ativo pessoal, a moeda de troca para publicar artigos e, claro, avançar na carreira. Esta citação anónima diz tudo, não diz? O medo no centro de tudo isto. Não é uma questão de egoísmo ou de querer guardar segredos. É uma questão de sobrevivência. Num sistema que premia acima de tudo a publicação original e individual, para este investigador, partilhar os dados antes de os publicar era o equivalente a um suicídio profissional. Então, como é que se resolve este impasse? Como é que o movimento da ciência aberta lida com este medo, que é perfeitamente legítimo, e com este choque de culturas? A resposta não está em discursos bonitos, mas sim em ferramentas e práticas concretas que mudam a forma de trabalhar. Vamos lá espreitar essa caixa de ferramentas. O dia-a-dia de um cientista que pratica a ciência aberta é diferente. Começa com o pré-registro, que é basicamente anunciar publicamente o que se vai fazer, antes de começar. Mais transparência. Depois, partilha-se uma primeira versão do artigo, um pré-print, para receber críticas e sugestões da comunidade muito mais cedo. A própria revisão dos pares torna-se aberta. E no fim, os dados que suportam o estudo ficam disponíveis para toda a gente. Cada passo é desenhado para construir confiança. E claro que navegar neste mundo de políticas de partilha das revistas científicas pode ser uma grande confusão. É por isso que estão a surgir infraestruturas para ajudar. Diretórios como estes que vemos aqui, o Sherpa/Romeo para revistas internacionais, o Dulcinea em Espanha ou o Diadorim no Brasil, funcionam como guias, ajudam os investigadores a perceber o que podem partilhar, quando e como, tornando tudo um pouco mais fácil. As ferramentas são importantes, claro. Mas não chegam se as regras do jogo continuarem as mesmas. A grande batalha da ciência aberta não é sobre tecnologia, é sobre mudar a forma como a própria ciência é avaliada. E aqui voltamos à raiz do problema que vimos lá no Neuromat. O sistema académico está focado quase exclusivamente numa coisa: publicar artigos em revistas de alto impacto. Coisas como organizar dados, criar software aberto ou simplesmente colaborar,
que são vitais para a ciência, muitas vezes não contam para nada na hora de uma promoção. Isto cria um incentivo perverso para guardar a informação para si. Então, qual é a solução? Organismos como a Unesco e movimentos como a Declaração do São Francisco sobre a Avaliação da Investigação, a DORA, propõem uma reforma total. A ideia é deixar de olhar só para métricas simplistas, como o fator de impacto da revista, e começar a recompensar os cientistas pelas suas práticas, por partilharem dados, por escreverem código que outros possam usar, por colaborarem abertamente. No fundo, é alinhar os prémios com aquilo que realmente faz a ciência andar para a frente. Isto deixa-nos com uma última pergunta para refletir. Quando pensamos nos grandes desafios que temos pela frente, das alterações climáticas a novas pandemias, temos de nos perguntar: qual é o verdadeiro custo de uma ciência fechada? Que curas, que soluções, que novas compreensões do mundo estão ali, ao nosso alcance, se ao menos conseguimos desbloquear os dados e trabalhar de forma verdadeiramente aberta? O potencial é imenso. A questão é se vamos conseguir mudar a cultura a tempo de o aproveitar.